fizeram uma pergunta para ele e ele disse, eu quero. Está no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículos de 40 a 45. A gente fala às vezes assim, será que Deus quer isso para mim? Alguém tem essa dúvida de vez em quando? Será que é isso que Deus quer? Certa pessoa chegou para Jesus com essa pergunta e ele disse, eu quero. Amém? Marcos 1, 40 a 45. Marcos 1, 40 a 45. Diz assim o leproso, versículo 40 do capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos, se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero. Quero sim. Disse melhor ainda, né, queridos? Quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E, advertindo-o severamente, logo despediu e lhe disse, não conte nada a ninguém. Jesus ainda estava, querido, preparando o seu ministério. Então, ele queria que a oposição fosse menor. Por isso que ele pediu o que ele pediu. Olha, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça, pela sua purificação, o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Jesus disse, não conte nada a ninguém. O que ele fez? Versículo 45, mas ele tendo saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso ele permanecia fora em lugares desertos e de toda parte vinham ao encontro dele. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido, que teu Santo Espírito venha ministrar diretamente ao nosso coração. Tem gente aqui que é pai, que precisa ouvir uma palavra que venha da tua boca, que venha do teu coração, que venha da tua vontade, para alimentar a sua fé e ver respostas de fé acontecerem na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor. Fala conosco, Pai. Eu preciso ouvir a tua voz. Fala isso para Deus. Eu preciso ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Quem é que aqui, queridos, às vezes gosta de ficar sozinho? Gosta de se recolher, de buscar um canto. O Senhor Jesus, ele tinha muitas vezes essa preferência. Ele que era perseguido, seguido por muitos, tinha horas que ele gostava de ficar sozinho. Porque sozinho ele conversava com o Pai. Sozinho ele ouvia a voz do Pai. Sozinho ele tinha comunhão com o Pai. E aqui, nesse texto, querido, ele tinha acabado de passar uma madrugada sozinho em oração. Você lê isso nos versículos anteriores. Ele tinha passado a madrugada em oração, sozinho com Deus. Amém. E quando os discípulos encontraram ele, porque ele dava de vez em quando uma de perdido e ninguém achava ele, quando os discípulos encontraram ele, dizem, mestre, todos estão procurando pelo Senhor. E esses todos aqui que fala, né, queridos, está aqui, todos estão procurando pelo Senhor. Esses todos, queridos, na maioria, era tudo gente com problema. Eram doentes, eram enfermos, eram pessoas que tinham deficiências físicas, que tinham enfermidade, eram pessoas que tinham doenças contagiosas, eram pessoas que eram excluídas, eram banidas da sociedade, eram colocadas para fora da cidade, porque eram considerados impuros. Ninguém podia tocar neles, eles não podiam tocar em ninguém, ninguém podia tocar em nada que eles tinham tocado. Então esses todos aqui, queridos, era uma multidão, se podemos dizer assim, de pessoas de necessidade,
pessoas aflitas, angustiadas, que estavam vivendo situações que talvez eles não soubessem como resolver. E elas corriam atrás de Jesus porque ouviram falar da fama de Jesus. Amém? Amém. E aqui, querido, a gente já vê algo que alimenta a nossa fé. Para esse homem que era leproso ter se aproximado de Jesus, ele certamente teve que vencer uma barreira de rejeição. Ele teve que vencer uma barreira de preconceito. Ele teve que vencer uma barreira, se podemos dizer assim, sanitária, né? Porque os leprosos, eles eram colocados para fora da cidade. Eles não podiam conviver em família, eles não podiam trabalhar, eles não podiam entrar nas cidades. Então eles eram colocados fora da cidade. E alguns deles eram marcados, queridos, até com coisas como se marca o gado para fazer barulho, para que as pessoas ouvindo o barulho e dissessem: espera aí, tem um leproso, tem um impuro na área, vamos sair daqui, porque ninguém podia tocar em nada que ele tivesse tocado. Então, no meio dessa multidão, desses todos que procuraram Jesus, tinha um homem, queridos, como eu disse, querido, que já tinha vencido uma barreira, que era a barreira da rejeição. E a rejeição, querido, é uma coisa que não machuca só fisicamente, machuca a nossa alma, machuca o nosso coração. Ser desprezado, ser desvalorizado, ser chamado de impuro, ser chamado de imundo. Isso é uma coisa que marca profundamente, queridos. Amém? Amém. A gente ouve coisa muito menos e a gente fica, aquilo mexe com o nosso coração. Então a gente pode imaginar aqui o estado de ânimo desse homem, querido. Certamente, querido, ele já tinha essa enfermidade há muitos anos, não sei se você sabe, mas a lepra, para ela se instalar no organismo de uma pessoa, ela dura em média, querido, de 2 a 10 anos. Ela não aparece da noite para o dia, não. Você não acorda no dia seguinte e diz: estou com lepra. Não é assim. Ela vai se instalando, pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco. Às vezes, quando a pessoa descobre, a coisa já está muito adiantada. Amém? Amém. Outras doenças são iguais, minha gente. Né? Outras doenças são iguais. Elas vão se instalando, Aí sabe que o pessoal é muito preocupado, vai logo ao médico, procura logo uma orientação. Não é assim que o povo é. Eu vou procurar um médico, vou ver. Tem muita gente que a gente conhece que só fala assim: deixa isso pra lá. Não procura não, que quem procura acha. Só para dizer, queridos, porque certamente o estado desse ânimo, de ânimo desse homem era muito parecido com a mulher do fluxo de hemorragia, porque ela já tinha aquele fluxo há 12 anos e também era chamada de impura, porque ela sangrava. E a pessoa que sangrava era considerada impuro. O leproso também era considerado impuro. Eles acreditavam que a lepra era fruto de um pecado naquele tempo. Entendeu, queridos? Então, esse homem podia estar num estado de ânimo muito parecido daquela mulher. Mas aí é que a gente fala, querido. A pessoa que tem fé, ela sabe o que ela quer. Amém. Né? A pessoa que tem fé, ela vence a barreira da rejeição. Amém. Ela vence a barreira do desprezo. Amém. Ela vence a barreira da indiferença, amém, do maltrato. Ela vence a barreira das pedradas. Amém. Porque até pedras jogavam no leproso para ele sair de perto, né? Então, a pessoa que tem fé, amém, ela vence os xingamentos. Amém. Os xingamentos que ela sofre, ela vence. Amém. Né? Ela vence tudo isso para colocar a fé dela em ação. Amém. Como é que a gente cantava aquela música, querido? Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Aleluia! Olha que palavra boa para cutucar essa pessoa que está aí do teu lado. Se você colocar a sua fé em ação, vai dar tudo certo. Amém?
esse homem colocou a fé em ação dele, ele foi atrás de Jesus, ele se meteu na multidão, ele se meteu no meio dos todos que estavam procurando Jesus, e ele se aproximou de Jesus e se colocou de joelhos. Glória a Deus. Então a gente vê aqui, queridos, a figura de alguém em desespero de vida. Alguém já viveu um momento assim? Sim. Em que você ficou em desespero de vida diante da situação que se formou diante de você. A gente vê aqui a figura de uma pessoa que ela venceu xingamento, pedrada, o que fosse. Ela foi a Jesus, se ajoelhou diante de Jesus, né? Porque era uma pessoa que ela não via outra solução para a vida dela se não fosse de Deus. Amém. Talvez tenha gente aqui hoje pensando assim, querido. Eu também vivo situações na minha vida hoje que a única solução, aos meus olhos, só se Deus agir. Amém. Só se Deus operar. Só se Deus fizer. Não vejo outra saída. Amém. Não é? Às vezes os médicos dão essa palavra de desânimo para a família. Vocês têm fé? Então vou orar. Ou então diz, reza. Né? Porque, como quem dizia, olha, não tem mais saída, não tem mais solução, não tem mais o que fazer. Alguns de nós já ouvimos coisas parecidas. Então esse homem aqui, queridos, estava numa situação assim. E além da doença, que já era grave para ele, que ele tinha um outro problema. Ele trazia uma dúvida dentro dele. Veja só que ele falou assim, se o Senhor quiser, pode me purificar. Quer dizer, ele tinha uma dúvida. Se ele podia pedir o que ele estava pedindo para Deus. Você já teve essa dúvida, meu irmão? Sim. Será que eu posso pedir para Deus o que eu quero pedir? Já, meu irmão? Já. Será que eu tenho direito de pedir para Deus o que eu quero pedir? E se for da vontade dele? Hein? Eu me lembro meu pai, que às vezes eu chegava para ele dando muita volta para pedir alguma coisa a ele, que com minha mãe era mais fácil. Mas com meu pai tinha que ter um pai, né? Tinha que ter uma maneira especial. E às vezes, né, a maneira dele me acalmar era dizendo assim, meu filho, quem tem pai tem tudo. Amém. Isso me emociona até hoje, queridos. Meu pai dizer para mim, ele não era rico, nunca teve um carro, né? Mas ele às vezes dizia para mim assim, meu filho, quem tem pai tem tudo. Né? Então esse homem aqui chegou para Jesus fazendo uma pergunta, mas ele tinha uma dúvida. Será que eu posso pedir isso para Deus? Será que eu tenho esse direito? É uma dúvida, queridos, que por trás dessa dúvida, quem sabe tinha culpa. Por quê? Porque jogavam na cara dele que ele era impuro. Então, provavelmente, ele trazia aquilo, a dúvida dele tinha, será que eu tenho culpa por estar onde é que eu estou? Será que eu tenho culpa por estar vivendo o que eu estou vivendo? A gente aqui toda hora está pensando coisa assim. O que eu fiz para Deus para estar vivendo o que eu estou vivendo? Então, a pergunta dele tinha muito, será que eu mereço? Será que eu sou digno? Vamos falar a verdade, queridos. Por isso que a Bíblia fala tanto ao nosso coração. Às vezes a gente também se sente assim. A gente, quando faz os nossos pedidos a Deus, tem uma dúvida. Será que eu mereço? Será que eu tenho direito? Será que eu posso pedir o que eu estou pedindo para Deus? Será que eu tenho esse direito? Tem ninguém aqui assim, né? E Jesus, quando ouviu, ele falou, Senhor, se o Senhor quiser, pode me purificar. Diz a palavra, queridos, que Jesus ficou profundamente compadecido.
né? Jesus, quando viu o gesto daquele homem, como eu disse, querido, Jesus estava no início do ministério. Tinha acabado de transformar água em vinho. Então ele ainda não queria se mostrar como Messias para não sofrer tanta oposição, tanta perseguição como ele sofreu. Então Jesus, quando viu, mas às vezes essas coisas tomavam Jesus, né? Viu o gesto daquele, ele se compadeceu. Se compadecer, querido, é sentir a dor que o outro está sentindo. Se compadecer, empatia, que você escuta tanto falar, é você querer o que o outro quer. É você se identificar com a vida de uma pessoa e querer o que ela quer. Amém, queridos? Né? E é interessante, é muito bom a gente estudar a Bíblia, como estava dizendo o Beck aqui. Toda vez que a gente vê nos evangelhos Jesus se compadecendo, porque várias vezes ele se compadeceu, você vai ver. Mas todas as vezes que a Bíblia fala da compaixão de Jesus, Jesus estava diante de alguém ou doente, ou com problemas físicos, enfermidades físicas, né? Ou estava diante de uma pessoa que tinha perdido alguém. Então presta atenção, queridos, o que move a compaixão de Jesus? Doença. Pessoas com problema físico. O problema do velho hoje, querido, a maioria dos velhos morre, não é por doença não. É por queda. O maior índice de morte entre pessoas idosas são as quedas. Não são as doenças. A velharada tá firme aí. Tá? Tá aí. Tá firme aí com 90, né? Hermeto Pascoal faleceu ontem, estava com 90 e não sei quantos anos, né? E ainda tocava. Amém? Então o problema são as quedas, querido. Então, sempre que Jesus tinha compaixão, tinha alguém doente dentro dele. Quem é que aqui fala assim, eu não posso ver uma pessoa doente que me incomoda muito? Tem alguém aqui? Tem dois, os outros não têm compaixão nenhuma. Outra coisa que chamava a atenção de Jesus eram as pessoas que tinham problemas físicos. Os que mancavam, os que eram paralíticos. A irmã do domingo passado, ou retrasado, você já me ouviu fazer essa oração muitas vezes, eu faço, Senhor, escolhe aquele que está mais necessitado aqui. Quem já me ouviu fazer essa oração? Aquele que mais precisa, Pai, escolhe e abençoa a vida dele, que ele saia daqui diferente. E a irmã veio me questionar, como que o senhor pede para Deus escolher uma pessoa? Eu disse, porque Jesus entrou no templo e escolheu um homem. Amém? Amém. A irmã ficou aborrecida comigo, que ela queria que todo mundo saísse abençoado. Eu digo, olha, às vezes Deus escolhe um, querido. Amém? Amém. Então, queridos, olha o que mexe com a compaixão de Jesus. Olha o que mexe com a compaixão de Deus. Olha como ele olha, né? Olha como ele está olhando você que está aqui hoje está doente. Você que está aqui hoje está doente. Você que está aqui está com problema no joelho. Está com problema no pé. A coluna está berrando. Amém? Amém? Você que está aqui está mancando. Fazendo fisioterapia há 6 meses. Olha como Jesus está olhando para você. Está olhando com compaixão. Ele entende a tua dor. Ele entende o que você está vivendo. Amém? Só que a compaixão de Jesus, a gente também tem compaixão, querido. Quem aqui tem coragem de dizer, eu tenho compaixão das pessoas. Me bate no coração, né? Quantas vezes a gente passa na rua, tem alguém pedindo alguma coisa, a gente diz que não, e depois a gente volta. A gente volta porque o coração, que custa ajudar? R$1, né? Depois, vai vender, vai fazer, pouco me importa, eu estou dando porque está no meu coração. Amém, querido? Amém. Né? Então, a nossa compaixão, querido, às vezes é uma compaixão que não faz nada, para falar a verdade. A compaixão de Jesus não, ele faz. Amém.
Quando ele faz alguma coisa. Vê o que ele fez, querido. Quando ele viu aquele homem de joelho, clamando e pedindo: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Jesus primeiro ele estendeu a mão. Já foi uma coisa para chamar atenção, queridos. Porque ninguém podia tocar no leproso. Leproso era imundo. Primeira coisa que Jesus já quebrou foi que ele estendeu a mão. Amém? Jesus tocou nele. Amém. E Jesus ainda fez mais. E Jesus disse: eu quero sim. Fica limpo. Amém? Então, queridos, isso é uma palavra. Talvez você está passando por alguma enfermidade, está passando por algum momento de luta, né? Deus está olhando para você, você está fazendo tratamento, você está sendo acompanhado, está tomando injeção, está tomando infiltração, está tomando comprimido, está tomando tanta coisa, e às vezes ainda reclama: o que eu fiz para Deus? Deus está olhando para você com compaixão, Ele estende a mão para você, Ele toca em você, e Ele ainda fala para você: eu quero. Fica limpo, fica curado, fica liberto. Glória a Deus. Que venha a provisão que você precisa, que venha a solução que você está clamando. Amém? Glória. Então, meus irmãos, essa palavra serve. A gente, alguns de nós, talvez, a gente às vezes fala: será que Deus quer isso para mim? Você está orando, mas será que Deus quer isso para mim? Jesus está aqui hoje dizendo: eu quero sim. Eu quero sim. Será que Deus quer isso para mim? Quer esse emprego para mim? Será que Deus quer esse casamento para mim? Será que Deus quer isso para mim? Deus está falando: quero sim. Eu quero sim. Amém, querido? Amém. Ele está falando conosco. E diz a palavra, queridos, que no mesmo instante a lepra desapareceu dele. No mesmo instante. Olha aqui o sobrenatural de Deus. A gente tem que falar de sobrenatural. Olha aqui o extraordinário de Deus, querido. Como eu disse para você, no mesmo instante a lepra dele desapareceu. A lepra, como eu disse antes, querido, ela leva 10 anos para se manifestar. Até o médico papa mosca. Você leva lá uma mancha para o médico ver, o médico olha: isso não é nada, isso é... E ali às vezes já é alguma coisa que está se manifestando e que precisa de um tempo para ela se mostrar como ela é. Amém, queridos? Né? Então, ela leva um tempo para ela se instalar, né? Eu fiz estágio nessa hora, queridos. Eu participei, eu vivi até dentro de leprosário. E eu me lembrava os professores dizendo para mim: gente, não precisa se preocupar que nada vai pegar. Aonde tem água e sabão, a lepra não progride. Aleluia. Água e sabão, querido. Amém? Pergunta para o irmão se ele lava as mãos de vez em quando com sabão. Por isso que hoje, queridos, quase não se vê esse mal. Porque as pessoas estão muito mais esclarecidas. Você, para viver isso, você tem que ir para o interior. Onde as pessoas não têm esses cuidados de higiene que a gente tem, né? Então, querido, como eu disse, né? Jesus curou ele de um momento para o outro, limpou ele. Então, esse homem que vivia escondido, marginalizado, ele sem direito de ter uma família, sem direito de ter uma casa, sem direito de ter um trabalho, sem direito de ir e vir aonde ele queria, a vida dele foi completamente transformada e esse homem se transformou num mensageiro de boas novas, né? Ele começou a proclamar, testemunhar, divulgar. Depois que Jesus fez o que fez nele, quem teve que se esconder foi Jesus. Porque ele falava tanto de Jesus que vinha gente de tudo que é lado. Jesus é que teve que ir para o deserto. Interessante, né, querido? Porque chamou tanta atenção das pessoas que Jesus teve que se recolher para ter força. Então, veja só, querido. Esse homem
trazendo para a nossa vida, apesar das suas dúvidas, apesar que ele tivesse alguma culpa, podia passar pela cabeça, talvez eu esteja doente porque eu fiz isso, ou eu não fiz isso, ou eu não fiz aquilo. No entanto, esse homem, ao ouvir a palavra de fé, ao ouvir que Jesus fazia, ele teve coragem, ele teve fé. Ele fez por onde alguma coisa acontecer. Tem hora, queridos, que para a gente ver Deus agir, a gente tem que fazer por onde para ver alguma coisa acontecer. Não posso ficar esperando cair do céu. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Ele pediu a Jesus, ele se prostrou diante de Jesus, né? E ele pediu a Jesus algo que mudou completamente a vida dele. Ele teve coragem de pedir algo que ia transformar a vida dele. Jesus, compadecido, disse: eu quero sim, fica limpo. Esse fica limpo também, fica curado, fica liberto, fica transformado, fica restaurado, fica com a provisão que eu tenho para você. Amém? Aleluia. Queridos, então eu vou trazer essa palavra para a gente aplicar aqui. O que é que você hoje talvez tenha até alguma dúvida, mas que você tem coragem de pedir a Jesus? Por quê? O que a gente tem dúvida? Ah, eu não mereço. Ah, eu não sou digno. Ah, eu não sou tão crente assim. Ah, eu acho que Deus não vai olhar para mim, não. Às vezes a gente pensa nisso, né? Então, querido, o que é que hoje você tem coragem de pedir a Jesus, embora você conversa com você mesmo dizendo: será que você tem de direito de pedir o que você está pedindo? Aqui ninguém pensa isso, né? Sim. Então, querido, nós temos falado que setembro sobrenatural. E hoje de manhã, orando, me veio aqui na cabeça, e eu queria compartilhar com vocês, né? Que a gente aplicasse essa palavra em 3 áreas da nossa vida. Amém. Em relação à saúde. Amém. Quem aqui quer ter mais saúde? Amém. Quem quer chegar aos 100? Amém. Sabendo voltar para casa sozinho? Em relação à saúde. Segundo, em relação a finanças. Porque esse homem não ganhava dinheiro, querido. Quem é que está com vontade de ganhar dinheiro? Não. Sim. Você tem que fazer a sua parte. Né? Eu falei aqui, a gente tem que fazer por onde. E uma terceira coisa é em relação a relacionamentos, querido. Porque presta atenção, às vezes relacionamentos são como a lepra. A raiva, a mágoa, o ressentimento, ele vai entrando aos poucos. Ele vai entrando aos poucos. Você nem percebe. Quando você dá por si, você vê um sentimento tão ruim dentro de você, e você se pergunta: mas de onde veio isso? Foi engolindo. Quem já engoliu cobra? Quem já engoliu sapo? Você vai... Ih, aí teve alguém até que soluçou. Então veja só, queridos. É engraçado, né? Porque a comparação... Ninguém nasce com lepra, minha gente. A lepra é uma doença adquirida. Ninguém nasce com lepra. E nasceu com lepra, não tem isso. Não existe. Ela é adquirida ao longo da vida. Outra coisa, querido. Ninguém nasce com dívida. Amém? Amém. Seu netinho já tem dívida? A mãe ou o pai pode ter. Ninguém nasce com dívida, querido. Mas aí a gente vai adquirindo. Vai, mete o cartão de crédito. Mas, dá o Pix.
Você vai adquirindo. Quando você olha, é uma bola de neve. Amém, querido? Da mesma forma, queridos, aqui a questão de relacionamentos. Tem relacionamentos, querido, que vão progredindo, que chega a um momento que você não vê mais solução. Só se Deus entrar aqui e mudar isso. E transformar essa situação. Então eu queria que a gente aplicasse. Nós estamos em setembro, mês sobrenatural. Amém. Queremos ver um sobrenatural de Deus na nossa vida de saúde. Amém? Saúde nesse mês de setembro. Amém. Queremos ver um sobrenatural na vida financeira. Amém? Algo que vai acontecer. É claro que tu tem que fazer a tua parte. Não vai cair do céu, não, meu irmão. E algo, querido, na vida de relacionamento também. Um sobrenatural, meu pai, um relacionamento que era de uma forma se transforma numa outra. Amém, querido. Vocês estão aí? Agora, da nossa parte, querido, primeiro a gente tem que ter coragem de pedir. Vocês não têm porque não pedem. Eu tenho que ter coragem de pedir. Segundo lugar, querido, eu tenho que ter coragem de agir. Amém. Não adianta ficar pedindo, não fazendo nada. Amém? Amém. Não é? Uma antiga igreja que a gente participava, tinha uma assistente social braba. Ela era braba, ela assistia as pessoas que vinham pedir ajuda e ela era braba. E a gente que era pastor, a gente às vezes ficava atrás da porta só assistindo. E por quê? Às vezes chegavam as mulheres lá, não, porque eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Aí ela virava assim, você sabe fazer bolo? Aí a mulher dizia assim, bolo? Faz um bolo e vai vender. Não quero ganhar dinheiro fazendo bolo. Ela queria mais, tá entendendo, querido? Era todo mundo muito, né? Então, peraí, eu tenho que fazer por onde? Então, só para animar teu irmão, diz o meu irmão, faz o teu bolo. Faz o teu bolo que o dinheiro vai vir. Amém, amém. Amém? Amém. Você tem que fazer por onde? O resto quem faz é Deus, minha gente. A gente faz o que está ao nosso alcance. Então, querido, eu vi algumas pessoas escrevendo setembro sobrenatural de Deus na minha saúde, setembro sobrenatural de Deus na minha vida de relacionamentos e setembro sobrenatural de Deus na minha vida financeira. Amém? E quando você recebeu o que você recebeu, sai divulgando, meu irmão. Sai falando. Dá testemunho. Amém? Fala o que Deus fez na sua vida, que foi o que Ele fez. Ele saiu divulgando, Ele saiu contando, Ele saiu falando. E os crentes às vezes são muito tímidos, né? Os milagres acontecem e não contam para ninguém. Amém? Então, querido, abaixe sua cabeça. Talvez, olha só, eu vou começar do princípio. Você chegou na casa de Deus se perguntando, será que é isso que Deus quer para a minha vida? Talvez, querido, você já esteja fazendo alguma coisa. Você não está parado, não. Mas você fica se perguntando, será que é isso que Deus quer mesmo? Por quê? Porque você não está vendo frutos. Você não está vendo respostas. Então, às vezes, começa a passar pela tua cabeça, será que não é outra coisa que Deus quer? Eu não sei o que é que você está perguntando, que é motivo de dúvida. Eu vou ficar com a palavra de Jesus. Aquilo que você está perguntando se Ele quer, Ele está dizendo que quer. Eu quero. Mas, veja só, você tem que dar os passos que o leproso deu. O leproso foi xingado, foi apedrejado, foi humilhado, foi envergonhado, mas ele foi para Jesus, se prostrou diante de Jesus e teve coragem
apesar de naquela época todo mundo ver o pecado como uma, aliás, a lepra como uma figura de pecado, de impureza, ele teve coragem de dizer: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Então, queridos, a gente em primeiro lugar tem que ter coragem de pedir para Deus aquilo que a gente está pedindo. Então, meu irmão, peça para Deus em relação à tua saúde. Quem aqui quer ter mais saúde? Em relação à tua vida financeira, talvez você tenha começado o mês de setembro preocupado com finanças, com pagamentos, com cartões de crédito, com dívidas. Jesus, me dá uma ajuda, abre porta de emprego, me dá dinheiro, meu Pai, através de trabalho. De alguma forma eu faço alguma coisa que eu ganhe dinheiro. Amém, querido? Na vida de relacionamento, peça a Jesus: me ajuda, Jesus. Me ajuda, Pai, porque existem pessoas que são muito difíceis da gente conviver. Só o Senhor me ajudando, só o Senhor me dando força, só o Senhor me dando ânimo, porque o Senhor viveu. Tudo que a gente vive, o Senhor viveu. O Senhor não foi apenas rejeitado, desprezado, o Senhor foi chicoteado, o Senhor foi crucificado por nós, Pai. Então, nós te pedimos, Jesus, nos ajuda. Nós estamos profetizando que setembro vai ser um mês do sobrenatural de Deus na nossa vida, na nossa casa, família, vida financeira, mas nós vamos agir, Pai. Nós vamos trabalhar, nós vamos nos esforçar, nós vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Meu Pai, que aquele que está enfermo aqui, que ele saia daqui já curado, que ele saia daqui restaurado. No mesmo instante, aquele homem foi curado. Que aquele que chegou com dor, que essa dor evolua, que essa dor regrida, que essa dor desapareça e não volte nunca mais. Que o joelho seja curado, que a coluna seja curado, que aquele órgão que está doente seja curado, que esteja onde estiver a enfermidade, que ela entre em evolução e que a saúde volte para o corpo dele. Abençoa a casa dele, a família dele, os relacionamentos que ele vive, que ali seja um lugar de paz. E abençoa a sua renda, que tudo que ela colocar a mão venha gerar recursos financeiros, Pai. Que ele seja ricamente abençoado na sua vida financeira. Nós declaramos, Pai, setembro, um mês de sobrenatural de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. No nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Fique de pé, meu irmão. Dê a mão do seu irmão. O seu Papa faz uma oração, por favor. Amém. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Pai, e queremos colocar diante de ti esse irmão que está do meu lado direito, Pai. Senhor, unge a fé dele, Pai, o guarda, Pai, de todo mal. Coloca da tua destra sobre a vida dele, Pai, e vem fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai. Muda o jeito dela falar, muda o jeito dele falar, Pai. Muda a maneira de encarar as situações, Pai. E Deus querido, em nome de Jesus, Pai, coloca palavras de fé, coloca palavras de vitória nesses lábios. Deus querido, nós queremos orar por esse irmão que está agora do meu outro lado, do meu lado esquerdo, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, trabalhar na saúde dele, trabalhar na saúde dela, Pai. Desprendendo aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai. Fazendo, Pai, o renovo que só o Senhor pode fazer sobre essa vida. Pai querido, nós confiamos num Deus, Pai, que se faz presente nas nossas vidas
e que tem todo o poder, Pai. Então, Deus, em nome de Jesus Cristo, trabalha nessa vida, Deus. Nós erguemos as nossas mãos aos céus para te agradecer, Pai, para colocar diante de ti em fé a nossa fé, Pai, para que o Senhor possa, Pai, trabalhar nas nossas vidas, Pai, e nós desde já começamos a celebrar a nossa vitória, Senhor, que já foi, Pai, liberada no reino dos céus para as nossas vidas. Deus querido, em nome de Jesus, Pai, vem ser com a vida do meu irmão, vem ser com a vida da minha irmã durante essa semana, Pai, e dá, Senhor, intrepidez e sabedoria para que ela possa fazer a parte dele, Pai. Deus querido, que todo espírito de procrastinação seja repreendido em nome de Jesus Cristo, Pai, e que cada um comece a fazer aquilo que tem que ser feito, Pai, porque já não há mais tempo para que nós venhamos a ficar adiando aquilo que há de necessidade de ser feito. Então, Pai querido, fortalece o meu irmão, fortalece a minha irmã, Pai. Faz, Senhor, com que ele venha despertar, Pai. Faz, Senhor, com que em nome de Jesus Cristo ele venha levantar-se da cama, Pai, e colocar em prática aquilo que foi dito aqui nesse lugar, Pai. Cobre-nos, Deus, com teu sangue, Pai. Dá-nos uma semana de vitória e guarda-nos de todo mal até retornarmos para a nossa casa. E dá-nos um domingo de paz na tua presença, Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, hoje, para sempre. O povo mais feliz da terra, diga amém. Dê um abraço no seu irmão e abençoe a vida dele rica e abundantemente em nome de Jesus.